Não precisa acreditar em mim. Só faz o que eu tô te pedindo. Que se daqui a 20 dias você não tiver melhor, eu te ajudo. Nós fomos programados para viver. É que nem agora essa coisa do suicídio assistido, né? Eutanásia? Se chama de suicídio assistido. Foi o que aconteceu com o Antônio Cícero. O irmão da Marina Lima, né? O compositor, sinal muito bom compositor. Não, é que teve aquela garota com a pior dor do mundo, né? Que ela quer ir pra Suíça, que a gente entrevistou aqui também. Exatamente, é o mesmo processo. Só que tem que o Antônio Cícero, começou, pelo menos o que está descrito, não sei, mas assim, começou a dar sinais de Alzheimer ou de demência e ele ainda estava com condições de decidir, programou, deixou uma carta belíssima. E eu vi muita gente falando que maravilha, morreu como queria, em voo. Eu fico pensando, não sei dele, talvez tenha sido uma escolha. Ele até é um cara, né, da academia, né, brasileira de letras e tudo. Talvez perder isso fosse essencial para ele. Essencial. Mas eu fico pensando, pessoas que vão achar que estão num momento difícil e que aquilo passaria, como nós já passamos por tantos momentos difíceis. E sempre há alguma coisa para melhorar. Sempre, sempre. Eu não sei essa que você entrevistou, mas me parece até que ela já conseguiu um tratamento. Fez uma cirurgia, não sei se reverteu totalmente. Sim, mas melhorou. E essa foto que você colocou, o que é? Antônio Cícero. Ah, ele? Antônio Cícero. Então, assim, lindo, belíssimo a carta de despedida dele. Talvez ele tenha sido uma escolha, talvez ele tenha tido lucidez para isso, não estou aqui julgando de jeito nenhum, mas eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa num estado de depressão. Ela pensa que não tem saída. Só que tem que, quando você trata... Eu já tive muitos pacientes que chegaram, tipo assim, gente jovem, não tem mais saída. Eu sempre pedi uma coisa, não precisa acreditar em mim, só faz o que eu tô te pedindo, que se daqui a 20 dias você não tiver melhor, eu te ajudo. Claro que eu não ia ajudar, era mentira terapêutica. Essa pode. Mas eu sabia e hoje a gente tem técnicas que a gente consegue fazer o tempo ser mais rápido, acelerar os remédios. E aí, quando aquilo acontecia 15 dias depois, voltava melhor, eu falei, e agora? Tá precisando? Vamos? Não. Eu falei, então vamos refazer a vida? Vamos reprojetar? Vamos. E aí eu falo, e se tivesse acontecido? Claro que eu falo isso muito depois. Ele falou assim, nem sei, seria um erro. Poxa. Então eu vi isso acontecer muitas vezes. Você parte do pressuposto que não vai ser melhor e você não sabe. E a chance de ser melhor é muito grande. Porque assim, nós fomos programados para viver. Por isso que tirar a própria vida é uma coisa tão louca. Porque é como se você tivesse desligado o sensor, que é o sensor mais essencial da vida. Autopreservação. Então, alguma coisa ali está funcionando muito errado. Porque esse sensor é tão da gente que você chega perto de uma criança e faz assim, ela não pensa. Ela se protege, porque está programado. Nós estamos programados para viver. Então, assim, isso eu fico questionando se não vai ter quantos adolescentes me procuraram quando terminaram a primeira paixão, nunca mais eu vou amar na vida. E eu falava assim, mal sabe que a gente vai fazer isso algumas vezes na vida, porque se tudo der certo, a gente vai ter muitas paixões. Uma coisa doída, né? Nunca mais eu vou morrer, e não sei o que lá. E aí, quando passa, a gente poder brincar, e aí, tá com saudade do fulano? Deus me livre. E eu falei, vai Olha ter... a foto dela aqui, E eu brincava, tira do currículo. Tira do currículo, porque vai pegar muito mal daqui a 10 anos você explicar pra sua filha que você namorou isso aqui. Exato. Então, assim, onde tá a coisa da vamos viver, né? Vamos viver, que eu acho que a vida é um milagre. Se a gente não entender isso, a gente não tem a tal da resistência, da resiliência, da persistência, sabe? A gente fica muito na foto, né? Essa fotografia agora da gente, tirou agora. Esse momento que a gente tá vivendo. A fotografia da última vez que você veio era outra. Totalmente você diferente. Tava em outra vida, eu tava em outra vida, eram outras pessoas aqui. E essa foto, quando você olha, fala, cara, é gostoso você ver, né? O que eu vivia, mas eu já não sou mais essa pessoa. Então, quando eu vejo, assim,
relacionamento acabando, fala, mas eu mudei. Mas todo mundo tá mudando todo dia. O tempo todo. A gente tá perdendo célula, a gente tá mudando neurônio, a gente tá mudando tudo. A questão é se a gente perdeu os valores que foram motivador da parceria.